Bem-vindos de volta com nossos vídeos instantâneos de dentro da história. É um vídeo instantâneo especial. O de hoje, porque trata do desaparecimento de Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, o ponto de referência da cristandade católica mundial. É difícil fazer o que, em jargão jornalístico, é chamado de o crocodilo do Papa Francisco, ou seja, traçar brevemente sua vida e dar um balanço do que foi seu pontificado para entender quem foi Jorge Mário Bergoglio, não apenas para os católicos, mas para o mundo inteiro. Precisamos começar com algumas premissas. Foi o primeiro pontífice sul-americano, o primeiro pontífice vindo da ordem dos jesuítas, o primeiro a escolher como nome episcopal Francisco. Agora, essas primeiras vezes são sinais claros. Cada eleição de um pontífice prevê uma estratégia por parte de quem vai, de fato, elegê-lo, ou seja, o colégio cardinalício. Os cardeais, sim, deveriam agir pelo Espírito Santo, para quem acredita. Na realidade, eles agem com base em estratégias que são delineadas. Qual estratégia levou Jorge Mário Bergoglio ao trono de Pedro? Uma estratégia de ruptura com o passado, como já aconteceu em outros conclaves. Pense nas eleições de João Paulo II Papa Wojtyła. O primeiro Papa vindo do leste europeu. Além disso, em um período histórico bem definido, de atrito ainda entre Oriente e Ocidente, antes que chegasse a glasnost, antes que chegasse a perestroika. Em suma, Wojtyła deveria ser um homem designado, antecipar os tempos, favorecer a mudança, e ele fez isso, mesmo em meio a milhares de polêmicas. Aliás, o vídeo dedicado às luzes e sombras do pontificado de Karol Wojtyła pode ser encontrado no canal. Antes dele, havia Albino Luciani, João Paulo I, o Papa de pouco mais de um mês, durou pouco, muito pouco, o Papa do Sorriso. E poderíamos dizer que Jorge Mário Bergoglio foi idealmente uma ponte para aquele breve pontificado. Pontificado que durou tão pouco, especialmente em comparação com os mais de 12 anos de Bergoglio. No meio também estava o cardeal Panzer Ratzinger, a quem também dedicamos um vídeo. Um homem tradicionalista, um pontífice desvinculado do período histórico contemporâneo, quase algo transplantado na contemporaneidade, mas tirado do passado. Um acadêmico, um professor não adequado para bem observar, para conduzir a Igreja Católica no século XXI. E então, houve outros conclaves muito discutidos. Pensemos na eleição do Papa Montini, Paulo VI, uma eleição mais obtida no meio de um concílio vaticano. E antes ainda João 23, o primeiro Papa do Sorriso, o primeiro Papa do Diálogo, que chegou após um Papa muito complexo e uma figura bastante discutida, como Pio XII. Se pegarmos justamente o colagem desses pontífices, começando por Pio XII, mas poderíamos começar até antes. Poderíamos começar por Pio IX e seguir em frente. Vemos como a Igreja de Roma foi, por um lado, às vezes capaz de ser precursora dos tempos, por outro lado, um obstáculo dos tempos, como se quisesse erguer um muro. Jorge Mário Bergoglio desmoronou aquele muro. Ele também o desmoronou em relação à desconfiança que poderia alimentar sua eleição. Ainda me lembro daqueles dias de 2013. Após a abdicação, a renúncia de seu antecessor. Outro fato épico. A eleição de Bergoglio foi recebida com sentimento de desorientação por parte de alguns, surpresa por parte de outros,
Lembro de muitos colegas vaticanistas que foram pegos de surpresa, haviam previsto outros nomes. Então a escolha do nome Francisco? Por que Francisco? Por que o fundador da Ordem dos Franciscanos? Entendemos isso depois. E então havia aquele detalhe ligado à sua vida passada, um papa argentino que havia vivido a ditadura e, segundo alguns, havia sido também lateralmente, de maneira marginal, cúmplice silencioso. Bergoglio varreu o campo de tudo isso e se afirmou como um papa decisivo. Mas o sentido de progresso, de abertura, de diálogo é exatamente o contrário de alguns de seus predecessores. Mesmo ao custo de graves confrontos dentro da Igreja, lembramos os memorandos que foram publicados nesses anos. As cartas nada anônimas que acabaram nas mãos da imprensa. As tomadas de posição de alguns bispos, notadamente os da América do Norte, e todas as outras questões que continuam a se arrastar ao longo do tempo. Os escândalos antigos ou recentes, Bergoglio conseguiu se tornar uma figura muito amada pelo povo comum, um pouco menos por certos círculos eclesiásticos e por certos ambientes extremamente tradicionalistas, mas se confirmou como um homem capaz de falar ao crente e ao não crente. E isso sim foi um grande mérito. Agora está aberta a caça ao sucessor, ao próximo ocupante do trono de Pedro. Quem será? Todos nós nos perguntamos, principalmente porque, como se dizia antes, dentro do conclave, na Capela Sistina, sempre acontecem jogos de estratégia. Levará algum tempo para convocar o conclave. Não será uma coisa rápida. Levará algumas semanas para termos o novo pontífice, mas todos nos perguntamos o que acontecerá. 20 anos e 2 dias atrás, aconteceu a eleição de Ratzinger. Hoje, após 20 anos e 2 dias, o sucessor de Ratzinger morreu. Foram 2 conclaves muito diferentes. Aquele que, teoricamente, deveria continuar a obra de João Paulo II, e que foi algo um pouco mais severo, um pouco mais duro, um pouco mais acadêmico em relação à humanidade da segunda parte do pontificado do Papa polonês. E depois, uma mudança repentina de rumo, criticada, entre outros também, pelo padre George Gainswein, que foi secretário particular de Ratzinger e que tinha assumido muito poder no Vaticano até o seu afastamento. E agora, o que vai acontecer? Qual papa será escolhido? De onde ele virá? Porque isso também é questionado. Com Bergoglio, saímos da Europa, aquela Europa que deu todos os papas, a maioria dos quais italianos. Os observadores já estão olhando ao redor para entender para onde irá a Santa Igreja Romana. Em qual direção se orientará? Olhará ainda para a América, mas não para a do Sul, para a do Norte, para os poderosos cardeais americanos? Ou retornará à Europa para confiar na escola teológica alemã, ou na italiana, ou na espanhola? Ou olhará para a África, este grande continente fruto de contradições, fruto de um terrível passado colonial que às vezes é difícil de deixar para trás. É um passado colonial em que a Igreja Católica, como na América do Sul, teve um papel central tanto na colonização quanto nos massacres, quanto depois, além das evangelizações forçadas, na pretensão de impor questões que tinham pouco de teológico, mas muito de prático e trágico. Ou irá para a Oceania, Austrália ou Extremo Oriente? Quem sabe? Certo,
Essa desaparição de Bergoglio não deixará a igreja despreparada. O Papa já estava doente há bastante tempo. E é claro que vários cardeais já começaram a fazer seus cálculos há algum tempo. Agora veremos. Certamente a igreja também terá que tomar algumas posições. Entender se deve continuar no caminho da abertura da tentativa de mediação, mesmo em relação à sociedade civil e dos próprios estados, ou se fechar, ou pior ainda, fazer uma escolha militante. Uma escolha de campo. A escolha que, por exemplo, Kirill, o patriarca de Moscou, fez. Uma escolha ao olhá-la com nossos próprios olhos. Realmente péssima de política ativa e de bênção de reivindicações militares. Para não te dizer pior, o que a Santa Igreja Romana fará, podemos dizer o que fará imediatamente. Já quebrou o anel do pescador, já preparou a organização do rito fúnebre. Chamará os embalsamadores, que cumprem seu dever para com o corpo do pontífice, organizará tudo o que é necessário, primeiro para a celebração do funeral, e depois para o sepultamento, e depois para a convocação dos cardeais dentro daquela capela sistina, sobre a qual será montada a usual chaminé falsa, decidirá não apenas o futuro da Igreja Católica e de milhões e milhões de fiéis. Provavelmente serão tomadas decisões também em relação à sociedade civil. Quais linhas seguir? Sobre a abertura para as mulheres, sobre as posições relativas à saúde, à contracepção, à eutanásia. Certamente também se falará sobre que escolha fazer em um período tão complexo, com tantos conflitos não tanto no horizonte, mas já em guerra, que pontilham nosso globo. Haverá muito a discutir sobre os afrescos de Michelangelo ou Buonarroti. Quando nos encontrarmos, haverá muito a discutir. Enquanto isso, só podemos lembrar do homem que veio do fim do mundo, como se autodenominou Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, o primeiro pontífice jesuíta, o primeiro pontífice sul-americano, o primeiro pontífice que escolheu esse nome, Francisco, como o último entre os últimos, como aquele que realmente queria dialogar com todos.